Oi, gente! No estudo anterior, nós falamos sobre o capítulo 2 de 1 Timóteo. E lá nós falamos sobre intercessão e adoração. E agora nós vamos falar sobre o capítulo 3 e sobre os líderes da igreja. Nesse capítulo, Paulo instrui Timóteo a como decidir um líder, como saber que a pessoa está preparada, né? Então, ele começa dizendo que o desejo de ser um líder é uma tarefa honrosa. E ele começa a descrever as qualificações de um bispo, né? Ou seja, um líder ou diácono também. E essas qualificações são ter uma vida irrepreensível, ter só uma mulher, ser amável, ter autocontrole, ser sábio, ter boa reputação, ser hospitaleiro, pacífico, desapegado do dinheiro e apto a ensinar. Mas um grande requisito para se tornar um líder é liderar bem a sua família, né? Porque ele dizia que um homem deve ser capaz de cuidar bem da sua casa. Porque se ele não consegue cuidar da sua casa, não vai conseguir cuidar da igreja, né? Então, ele também fala que não deve ser um novo convertido, porque senão ele pode se tornar orgulhoso e isso vai fazer com que Satanás use o orgulho contra ele e faça ele cair. Então, para escolher um líder, é necessário que seja feita uma avaliação bem minuciosa para que eles possam exercer uma função efetiva na igreja, na sociedade, sem deturpar a imagem da igreja, né? E ele também fala sobre as mulheres. As mulheres, elas devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém. Elas devem ser fiéis e ter autocontrole em tudo. Então, realmente naquela época, as mulheres elas acabavam fazendo muitas fofocas e também tendo muito espírito de ostentação e queriam se arrumar demais. Então, elas realmente tinham uma postura que não era aceitável e era isso que Paulo estava querendo diminuir na igreja em Éfeso, né? Então, todas essas condutas que foram faladas aqui são importantes para que os outros vejam os líderes e diáconos com posturas coerentes, né? E depois, Paulo termina o capítulo 3 falando sobre verdade sobre a nossa fé, né? Paulo deixa esses ensinamentos para Timóteo para que ele aprenda como liderar, como ensinar as pessoas e como se comportarem bem na casa de Deus. Então, e ele finaliza com um poema exaltando a Cristo e tudo que ele foi como Salvador. Então, te espero amanhã para a gente aprender mais sobre o capítulo 4.